que a gente tem que pensar quando a gente fala em direito do trabalho, né? Como qualquer outra matéria, tá, turma? Seria o conceito dessa disciplina, né? Boa noite, Helene. O conceito da disciplina. Bom, vamos lá. Gostaria, sim, que todos participassem, que a gente tivesse, né, se puder abrir o microfone e falar, a gente tem uma aula mais dinâmica, mais rápida, tá? Quando a gente fala, assim, direito, o que que vem na cabeça de vocês? O que que seria direito? Direito seria um benefício, né, se colocando aí direitos, é benefício, mas desde quando se tenha direito, tenha deveres juntos, tudo ao mesmo tempo, né, direitos e deveres. Perfeito, justamente. Professor, completando a palavra do João, também seria uma base de segurança para os trabalhadores. Certo. Mais alguém, gente? Vamos lá? Mais ninguém? Estão tímidos ainda? Para manifestar? Sem problema. Então, olha só, quando a gente fala questão do direito, né, a gente tem que pensar o seguinte: o direito significa é, reto, ou seja, certo, né, aquilo que é certo. Então, quando a gente pensa em direito, como o João falou, o Sávio também falou, a gente pensa em direitos, em deveres, em obrigações, né? A gente pensa em, em legislação, em normas, né? Que é o mais comum, assim, a gente pensar, pô, tem tanta norma no Brasil, então as normas que regem nosso país, né, que regem nosso estado, nossa cidade. Então, quando a gente fala em direito, a gente pensa em um conjunto, né, complexo, em um complexo de regras, em um complexo de normas. É, beleza, né? Então, ficou fácil. O que é o direito? O direito é um complexo de normas, um complexo de regras. Tranquilo até aí? Ótimo. A palavra direito está tranquilo, complexo de normas. E quando a gente fala trabalho, o que vocês pensam em trabalho? Tem uma resposta que em toda aula vem, então vamos ver se vai vir nessa também. A mão de obra, no caso, o serviço que a gente presta, né, no caso? Sim, mão de obra, né? Perfeito. O que mais? Quando a gente fala de trabalho, Professor, aí só tem a mão de obra, não tem mais nada. boa noite. Eu acho que trabalho é um conjunto de atividades Boa que você noite. consegue exercer, falando de modo geral. Ó, sim, né? Yasmin completando aí, falou fonte de renda, né? Mas e aí? A gente só tem um lado nessa situação? Só tem um trabalhador? A mão de obra para que, no caso, para que ocorra a mão de obra, né, haver um serviço, né, uma atividade que, né, da qual necessita da mão de obra. E nesse caso, quando se trata de direito, né, de relacionado a leis trabalhistas, essas leis que vão amparar, né, essa mão de obra desse trabalhador, enfim, né, é o que vai trazer benefício, vai amparar esse trabalhador devido à sua mão de obra. Eu acredito que seja isso. Certo? Mais alguém, turma, que queira manifestar aí? Porque assim, gente, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de trabalho, né? Marcela Cristina está colocando aqui, trabalho que gera algum resultado esperado, né? Planejado, desejado, ok? Mas vamos lá, quando a gente fala trabalho, a gente tem que pensar o seguinte: existem dois lados, né? A Derlane até está complementando aí, regulamentação do trabalhador. Ok, até agora vocês falaram somente do trabalhador, né? Ah, sim, a Aline agora completou aqui, ó, Matheus também, do empregador. Então, a gente tem dois lados na relação de trabalho, tá? Então, a gente tem o empregado e o empregador. À medida que a gente for caminhando com a matéria,
vocês vão ver que essa relação empregado-empregador, né, essa relação bilateral, ela não existe só no conceito de direito do trabalho, ok, turma? Ela existe também quando a gente for falar de contrato individual de trabalho, quando a gente for falar de salário, tá? Quando a gente for falar de férias, quando a gente for falar de rescisão. Então, vocês vão ver que essa relação bilateral, ela está durante todo o momento que existe o direito do trabalho. Então, ela é uma condição pré-existente para existir o direito do trabalho, ok? Então, olha só, quando a gente junta, né, ficou fácil, né? Quando a gente junta direito e trabalho, aí nós temos um conceito aí mais fácil, né, da gente interpretar. Bom, conforme vocês podem ver no slide aí, o conceito de direito do trabalho, né, ele é definido como um conjunto de normas, princípios, instituições que sejam adequadas a todas as interações individuais e coletivas de trabalho subordinado em situações semelhantes, com o único objetivo de atender e melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Gente, isso que eu acabei de ler para vocês, nada mais é do que o nosso conceito que a gente formou aí, né? Que é o complexo de normas, que é o conjunto de regras. Só que esse conjunto de regras, o que significa trabalho mesmo? Trabalho não é a relação existente entre empregado e empregador? Então, olha só como é que ficou fácil. Aquele conceito grandão que está aí no PowerPoint aí, no slide, nada mais é do que um conjunto de normas que regem a relação empregado-empregador. Tranquilo, turma? É bem fácil. Então, o conceito de direito do trabalho, conjunto de normas que regem a relação empregado-empregador. Quando eu falo regem a relação empregado-empregador, aí é qualquer relação, né, existente entre empregado e empregador, né, Vale Transporte, FGTS, INSS, salário, 13º, férias. Boa noite, Alisson. Uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas ainda nós estamos no primeiro slide aqui. Né? Dá para acompanhar tranquilamente ainda. A gente só falou até agora do conceito de direito do trabalho, né? Que é o conjunto de normas que regulamentam a atividade, a relação empregado-empregador. Ok? Então, daí a gente prossegue, né? Falando mais um pouquinho sobre direito do trabalho. Bom, turma, tudo que a gente vai falar, né? A gente vai ver qualquer disciplina. Acredito eu que vocês já, em outras disciplinas, vocês já tiveram, quando, né, da sua conceituação, vocês também falaram ou visualizaram sobre princípios, regras, né, como ordenamento, como que funciona e tal. No direito, isso é o mais comum que existe, né? A gente falar de princípios do direito. No caso do direito do trabalho, a gente tem vários princípios, mas vamos guardar somente esses 6 aí, que são os mais importantes. Gente, fique tranquilo, vai anotando aí, né? Pegue suas anotações aí, pega um caderninho, vai anotando, porque vai surgindo as dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas. E esse material depois eu forneço para vocês, né? Através do ICEB virtual, tá? A colega falou aí que o áudio tá ruim para todo mundo, ou como é que tá aí a situação, gente? Ô, professor, tá ruim mesmo, tá muito sem qualidade o áudio, realmente tá ruim. Tá falhando e cortando Tá seu áudio, ruim? professor. Eu vou colocar Tá, eu vou pôr um fone aqui para ver se melhora, tá, gente? Só um minuto. Para mim. Meu fone tá dentro daqui trem lá. Aí não.
Marla do Campo. Só um minutinho, gente. Vou pôr um fone para ver se melhora um pouco aqui. É o meu? Bluetooth. Só um instante, turma. Professor Breno, boa noite. O nome dessa aluna que eu estou vou mandar para você é para justificar a ausência dela. Parece que hoje tinha uma atividade operativa, né? Ela positivou para o Covid e ela está muito fraca e ela está passando muito mal. Então, é só para justificar e depois ver a possibilidade de você estar repetindo o exercício para ela, tá bom? Muito obrigada. Ô, gente, estão me ouvindo aí? Melhorou? Tá melhor. Não, ótimo. Então, se piorar, vocês me falam aí que a gente vai tentando corrigir aqui até conseguirmos uma qualidade melhor, né? Essas internets nossas também no Brasil é brincadeira. Mas vamos lá. Bom, então, como tudo que a gente tem, né, em todas as disciplinas que a gente vê aí, principalmente no direito, a gente tem os princípios, né? Não seria diferente no direito do trabalho, tá? Então, a gente vai falar dos princípios do direito do trabalho, tá? Já falamos sobre o conceito, agora nós vamos falar dos princípios. E são vários, mas vamos guardar apenas esses 6, que são os mais importantes, tá? Que são os que estão mais presentes e que são mais fáceis de serem verificados. Ok, turma? Bom, vamos lá. O primeiro princípio, ele recebe o nome de princípio da proteção ao trabalhador, ou indúbio pro operário. Quando a gente fala em indúbio pro operário, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: na dúvida, prevalece o direito do empregado, ok? Então, indúbio pro operário refere-se a, na dúvida, prevalece o direito do empregado. Então, vamos lá. Exemplificando. Esse empregado, né, ingressa com uma demanda contra determinada empresa e o juiz, na hora de verificar todas as provas, né, o juiz fica ainda inseguro, não sabe para qual lado, né, essa ação vai ser exitosa, né? Então, assim, ele não sabe se realmente o empregado tem direito ou se o empregador tem direito. Então, gente, quando isso acontece, lógico, analisando toda a documentação, né, que é fornecida por empregado e empregador, o que vai acontecer? O juiz, quando isso acontecer, se ele ficar na dúvida e não souber realmente o ganho de causa, ele vai pender para o empregado, né? Então, assim, não havendo nada que comprove definitivamente o direito do empregado, o juiz dá o ganho de causa para ele, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me perguntando aí que eu vou tentando esclarecer, tá, gente? Não vamos fazer uma aula só de dúvidas depois, não. Vamos trocando ideia aqui para que a aula flua tranquilamente. Bom, o segundo... Professor Breno, Pois não. por exemplo, você falou que esse indúbio aí seria, na dúvida, né, o juiz daria o direito para o trabalhador. Por exemplo, uma questão aí que geraria uma dúvida, que o direito seria do trabalhador na dúvida do juiz, por exemplo. Não, vamos supor, João, que você ingresse hoje com uma demanda, vamos supor, ir alegando hora extra, tá? Um exemplo assim simples. Só que você não consegue fazer uma prova tão
robusta dessa hora extra, né? E a empresa também não consegue fazer uma prova que você não fazia essa hora extra, né? Então, assim, fica aquela dúvida se realmente você tinha ou não, se você fazia ou não aquela hora extra. Tá, gente? Eu estou usando a hora extra, mas pode ser qualquer outro tipo de benefício ou direito garantido por lei para vocês, né? Então, assim, você não tem como provar definitivamente, né, a quantidade de horas, né? Mas a empresa, na sua defesa também, ela não conseguiu se desonerar, né? Ela não conseguiu excluir essa quantidade de horas, ou uma parcela dessas horas, né? Ou não conseguiu provar que realmente você, João, não fazia hora extra, né? O juiz, aí na dúvida, pô, o João não provou que fazia, né? Mas tem indícios aqui que ele fazia, mas ele não provou. A empresa também, por outro lado, né, apesar tem os indícios, mas ela não conseguiu provar que realmente ele não fazia. O que eu faço? Eu não estou convencido que o João tem direito e não estou convencido que a empresa realmente não exigia que o João fizesse a hora extra. O que o juiz vai fazer? Nesse caso, quando ele tem a dúvida, né, quando ele não tem certeza do que realmente deve ser decidido ali, ele vai aplicando esse princípio do indúbio pro operário, dar ganho de causa para o empregado, né? Lógico que de qualquer decisão cabe recurso, né? A empresa pode recorrer e apresentar suas alegações, e quem sabe até o Tribunal Regional do Trabalho alterar, né, revogar essa sentença, tá? Mas a princípio seria isso. Deu para entender, João? Por favor, me dá notícia aí. Ficou melhor, assim. Deu para entender? Deu para pegar? Tranquilo. Não, beleza. Né, gente? Então, da mesma forma que o João fez aí, o pessoal não foi entendendo, vai me perguntando que eu vou tentando esclarecer, tá? Quantas vezes forem necessários. Bom, o segundo princípio aqui é o princípio da irrenunciabilidade de direitos, né? Esse é um princípio, gente, que nada mais é que está dizendo na lei o seguinte: o direito do empregado não pode ser renunciado, né? Para facilitar para vocês entenderem, vamos supor, né? Hoje não se importa de eu utilizar você como exemplo aqui, nesse primeiro momento aqui, só para o pessoal, né, até quebrar o gelo aqui, o pessoal ficar mais tranquilo. Tudo bem, professor, mas como nós vivemos em um mundo capitalista, vai me custar ponto, tá? Depois nós conversamos, tudo negociado. Olha só, o João, né, foi contratado hoje para trabalhar numa empresa, e essa empresa fica 20 quilômetros da casa do João, né? O João tem que pegar 2 ônibus, tá? O que a empresa faz? A empresa chama o João e fala assim: olha, eu sei que você precisa de 2 ônibus, mas nós vamos pagar apenas um. Então, João, o que você vai fazer? Você vai assinar aqui para mim que você só precisa de um ônibus e está renunciando, né, ao direito do segundo ônibus aí, porque só determinada linha você vem até o serviço e o restante você faz a pé. Bom, o João está entrando na empresa, está precisando de emprego, o João tem 10 filhos, né, 3, uma esposa e mais duas amantes aí, duas ex-esposas, né? Então, o João precisa desse emprego, né? Ele tem que botar comida em casa, pagar pensão alimentícia, né? O João tem algumas obrigações que ele tem que cumprir. Então, o que o João faz? Bom, né, no primeiro momento ali, ele tem a ideia de não aceitar, mas, mediante a necessidade, ele vem e assina esse documento, né? Claro, ali está comprovado, está caracterizado que o João, primeiro, assinou um documento mediante coação, né? Ou seja, ó, você quer trabalhar aqui, assina, senão você não trabalha, né? Então, como ele precisava de emprego, ele aceitou. Pois bem, e fica também, né, caracterizado aí, muito bem caracterizado,
que o João está renunciando a um direito que ele tem. Por quê? A questão do Vale Transporte, até depois a gente vai falar especificamente dele, né? O João tem o direito de ter esse transporte de todo o trajeto de casa ao trabalho, tá, gente? É lógico, não existe assim, 500 metros, 1 quilômetro, não tem quantidade definida, né? Mas também não pode ser algo absurdo, né? Dentro do bom senso mesmo. Não tem como a pessoa andar 10 quilômetros para pegar um ônibus para andar mais 10 quilômetros nesse ônibus, né? Então, assim, é algo dentro do bom senso. Então, vamos lá. O João aceitou, né? O João aceitou, o João renunciou ao direito. Quando o João vai lá na Justiça do Trabalho e reclama, né? O João simplesmente, é muito fácil do João provar que ele teve o seu direito renunciado, né? Que ele foi obrigado, que ele foi coagido a renunciar ao seu direito. Quando a gente vai ver daqui a pouquinho que todo contrato de trabalho, toda vez que existe a assinatura da carteira de trabalho, a anotação da carteira, existe também uma anotação de livro de registro de empregado, né? Então, o que acontece? Quando o João iniciou na empresa, o João colocou lá no seu livro de empregados qual que era o endereço residencial dele, né? Então, mediante esse endereço residencial, o que o João vai fazer? Olha, coisa simplesinha. O João vai lá na internet, que hoje é uma maravilha, né? Abre lá o Google Maps, joga lá o endereço dele, joga o endereço da empresa, traça a rota, depois ele entra no próprio Google Maps, ele dá quais os ônibus que fazem, né, esse trajeto, e o João entra com a ação, alegando, olha, eu fui coagido, porque senão não trabalhava. Moro em tal lugar, precisava pegar 2 ônibus, a empresa me pagou só 1. Né? Trabalhei na empresa durante 5 anos, né? Então são 60 meses aí que a empresa me deve R$9, está R$4,50 um ônibus, eu acho que é isso mesmo. Me deve R$10 por dia, porque ela não me pagou. Né? Como que a empresa vai se defender? A empresa simplesmente vai falar, não, ele não houve coação, ele assinou aqui e tal, falando que não precisava. Né? O que o juiz vai verificar? Vai verificar a necessidade do uso ou não de 2 ônibus. Né? Quando ele verifica essa necessidade do uso, ele vê que realmente, né, apesar dele não poder confirmar com certeza, né, mas ele vai ver que realmente houve algo ali de errado naquela contratação. Né? Ainda mais que o João nunca mudou de residência. O que vai acontecer? Ele vai condenar a empresa a pagar essa diferença de vale transporte durante todo o período, tá? Corrigido com juros e correção monetária, tá, gente? Então, assim, só para exemplificar, não tem como renunciar um direito que lhes é assistido por lei. Ah, mas eu renunciei, fui coagido, fui isso, fui aquilo outro, né? Beleza, se você recorre à justiça, a justiça vai te prover, né, e vai te garantir esse direito, tá, gente? Então, tranquilo aí o segundo princípio? Beleza, se ninguém falou nada é porque tá tudo certo. Ótimo. Tudo tranquilo. Princípio da continuidade da relação de emprego, né? Artigo 452 da CLT. Quando a gente fala da continuidade da relação de emprego, a gente analisa sob 2 prismas. O primeiro deles, tá, gente? Nós vamos pelo menos terminar os princípios hoje, tá? Então, o primeiro deles, a gente ainda tem mais 14 minutinhos aí. O primeiro deles é o seguinte: vamos supor que a empresa, né, contratou o João, ok? E o dono dessa empresa é o Samuel e o Sávio, né? Então, o Samuel e o Sávio contrataram o João, ok? Só que depois de algum tempo, o que acontece? O Sávio resolve sair da empresa, tá? O Sávio resolve vender a cota parte dele da empresa. E vende essa cota parte para o Alex, tá? O Samuel também estava um pouco cansado dessa vida, né, de empresário, trabalhou demais, ganhando pouco dinheiro, resolveu vender também a sua parte.
e vendeu essa parte para Larissa Porto. Tá, gente? Eu estou falando assim a grosso modo, mas não é fácil assim vender, não. Tem todos os trâmites, tá, gente? Tem uma legislação específica de direito empresarial para fazer esses trâmites de venda de sociedade, tá? Mas como não é nosso foco aqui, não vou adentrar nela, não. Ok? Beleza. Então, a turma, ou seja, os sócios mudaram, né? Os sócios mudaram. E o João? O que vai acontecer com o João? E aí? E aí, Alex? O que vai acontecer com o João? Pois é, gente. Não vai acontecer justamente isso. Não vai acontecer nada. O João vai continuar trabalhando. Por quê? O João foi contratado por uma empresa e não pelos sócios, né? Então, a sociedade, os sócios podem ser alterados a todo momento, né? Não tem problema. Quem vai fazer parte do quadro societário da empresa não faz diferença. Por quê? A contratação do João foi pela empresa, pessoa jurídica, né? E não por pessoa física, né? É diferente se o João tivesse sido contratado apenas pelo sábio. Aí sim, extingue-se justamente. Agora, se é pessoa física, aí o sábio não quer mais, extingue-se a pessoa jurídica, né? Extingue-se a relação trabalhista, né, existente entre o João e o sábio, tá, gente? Aí é outro assunto lá na frente. Mas, por enquanto, vamos guardar só a questão de empresa. Ou seja, mudou o quadro societário de uma empresa, o trabalhador continua da mesma forma. Ok? O outro ponto desse prisma que a gente tem que olhar é o seguinte. O João foi demitido, né? João estava trabalhando na empresa já há algum tempo e foi exercendo a função de gerência, né? Ganhando aí seus 12 mil por mês, e foi demitido dessa empresa e dentro de nenhuma alteração na carteira, tá? Porque o quadro societário não altera a relação de trabalho, tá? Não tem nada a ver o quadro societário da empresa com a relação de trabalho. E pode mudar quantas vezes quiser, não tem diferença nenhuma, tá? Porque a empresa não vai mudar seu nome, ela continua com o mesmo nome e mesmo CNPJ, tá? Então, voltando aqui no outro prisma, o João foi demitido, né? E depois de 30 dias, a empresa, a rescisão dele foi sem justa causa, com aviso prévio indenizado e tal. Então, vamos por aqui, para não dar muita confusão, deu 60 dias, né? Deu 60 dias, a empresa vira para o João e fala assim, João, vem trabalhar para a gente novamente, só que é o seguinte, para trabalhar na minha empresa agora, João, eu vou te oferecer o cargo de vendedor, tá? Eu não tenho como te pagar os 12 mil mais, vou te pagar 2 mil. Você tem interesse? Aí o João fala assim, tem. Beleza. O João foi trabalhar, sabendo das condições e tudo. Só que aí, o João, quando vai sair da empresa, o que ele faz? O João ingressa na justiça. E quando ele ingressa na justiça, o que ele alega? Princípio da continuidade do emprego. Ou seja, não foi cumprido o prazo mínimo para que o empregado não pudesse ser novamente contratado. Esse prazo, gente, ele era de 180 dias, agora são 90 dias, ok? Então, antes de 90 dias, o empregado não pode ser contratado, ok? Novamente pela mesma empresa. Se for contratado antes desses 90 dias pela mesma empresa, ele tem que voltar na mesma função, recebendo o mesmo salário, ou em função superior, recebendo salário superior. Mas ele não pode voltar em uma função inferior, recebendo salário inferior. Entenderam aí? Tá tranquilo? Passou 90 dias, aí não tem problema, pode contratar normalmente. Interessante, gostei. São as coisas que a gente tem que ficar atento, porque pode acontecer, entendeu?
Ô, professor Breno, então, antes de 90 dias, pode ser contratado para a mesma função? Se ele for contratado na mesma empresa, né? Uhum. Ele tem que ser contratado para a mesma função, recebendo o mesmo valor, no mínimo. Lógico, se o João sai como gerente, aí vira para o João e fala assim, João, daqui 60 dias, João, você tem uma vaga aqui na minha empresa de diretor, você vai ganhar 20 mil. Você quer vir? Aí não tem problema. O que ele não pode, por exemplo, aceitar a vaga de vendedor. Não é a questão de aceitar. A empresa não pode dar a vaga de vendedor para ganhar menos. Entendeu, Marcelo? Entendi. Mas não tem problema. Menos é que não pode. Ô, Breno, e se isso acontecer, se ele aceitar, aí, por exemplo, ele ganhava 20 mil ou 10 mil tal, aí se ele foi mandado embora e a empresa recontratou ele novamente dentro de um prazo menor que 90 dias, e ele aceitar, no caso, e no caso ele poderia, ele sabendo que estaria errado, entendeu? Ele poderia estar acionando a justiça para estar corrigindo isso? Como que ficaria? Pode sim. Né? O que ele vai fazer? Depois ele vai acionar a justiça e vai pedir que a sua situação junto à empresa seja regularizada e todos os valores que você deixou de receber na época sejam recebidos agora de uma vez atualizados. Então, se for lá 3 anos recebendo de forma irregular, são 36 meses de 10 mil a mais corrigido, juros, correção, tudo. Então, né, a empresa, justamente as empresas têm medo, né, desse tipo de coisa e provavelmente elas não fazem isso. Né, elas evitam de fazer. Mas tem empresas desavisadas aí que ainda tentam ludibriar a pessoa, né? E fazem essas bobagens aí. Gente, o quarto princípio Breno, aqui... Oi? Só tirar uma dúvida aqui. Tranquilo, vontade, sabe? Eu trabalho, eu trabalho na rede de supermercados do EPA, do Castelo, e sou mandado embora. E antes desses 90 dias, uma outra rede da EPA também, só que de outro bairro, me faz convite para trabalhar lá. Esse caso também é aplicável os 90 dias ou não? Aí eu te pergunto, é o mesmo, é a mesma razão social? Sim. É a mesma, igualzinho? CNPJ, Sim. tudo mesmo? Não, CNPJ não. CNPJ é diferente. Sim. Mas o que... Então a razão social não pode ser a mesma. Não, peraí. É como se fosse a rede do supermercado EPA. A razão social, a DMA distribuidora. Isso, só vai mudar o bairro. Tá, então olha só. Se é DMA distribuidora, se é a mesma razão social, o CNPJ muda por quê? Porque, como são filiais, cada filial ela tem que ter seu CNPJ, tá? Certo. Mas todo CNPJ da filial, ele é atrelado ao CNPJ da matriz, ok? Sim. Então, como a DMA distribuidora é uma empresa que tem várias lojas, lógico que, se ela te demite aqui e vai te contratar novamente, né, ela vai te contratar como DMA, aí é grupo econômico, não interessa qual seja, tem que ser contratado na mesma função. Certo. Entendeu? Por quê? Porque se trata da mesma empresa, é um grupo econômico, uma empresa que tem várias lojas, né? Então, várias lojas quer dizer que é da mesma empresa, ele tem que seguir a mesma regra, tá? Não só porque mudou o CNPJ, não quer dizer que essa regra deixa de existir, tá? Se é a mesma empresa, né? Então ela tem que seguir essa regra, tá? Mesmo o CNPJ sendo um pouco diferente. Não, tá ok, beleza. Tá? Bom, gente, então continuando aqui, a gente tem 4 minutinhos. Nós temos o princípio da realidade, primazia da realidade. O que é esse princípio da primazia da realidade? É o seguinte, vocês lembram quando aquele primeiro exemplo que eu dei sobre a hora extra que o juiz não ficou convencido? Pois é, vamos voltar nesse exemplo, tá? A questão da hora extra. O João, né, fazia hora extra, só que o João era obrigado
a anotar lá no ponto, ou, né, no ponto eletrônico, na biometria, o horário certo que ele saía, tá? Então, vamos supor, o João trabalhava até 5 horas, 5 horas ele era obrigado a ir até o ponto eletrônico e registrar a sua saída. Só que ao invés do João ir embora, o João voltava para a empresa, né, para o seu setor, para trabalhar, tá? E aí o que acontece? O João não voltava sozinho, o João voltava com um colega, né? Bom, o João foi demitido, o João entrou na justiça e falou, fazia hora extra. A empresa vem com o registro de pontos, fala, não, todo dia ele saía 5 horas, está aqui provado, né, através de documento, que realmente ele não ficava até mais tarde, né? Só que o que o João fez? O João, aquele colega que ficava com o João fazendo hora extra, ele foi testemunhar para o João, né? Então, esse princípio da primazia da realidade, só para deixar claro para vocês, né, esse colega do João foi lá e falou, não, realmente eu ficava com ele lá até 9 horas da noite trabalhando. Então, assim, a gente realmente fazia hora extra, né, tanto eu quanto ele. A gente estava lá e a empresa não consegue contradizer esse empregado, né? Pois bem, o que eu quero dizer com isso, gente? O juiz, quando ele for analisar um processo, ele não vai olhar só documentos, ele vai olhar também o outro lado da situação, né? Porque o juiz é inteligente, ele sabe que as empresas fazem coisa errada, eles sabem que as empresas, né, exigem outras atitudes dos empregados, né? Então, ele vai analisar e vai verificar o seguinte, olha, mais vale o que a testemunha está falando do que os documentos formais que podem ser pautados de fraude, né? Ou seja, aquele documento ali que ele é obrigado a passar a biometria, né? A colocar a biometria todos os dias, ele pode ser um documento fraudado, porque ele pode ser coagido a fazer isso. Tá bom? Tranquilo, turma? Então, mais vale o que for, né? Falado através de uma testemunha do que um documento formal. Ô, gente, vamos encerrar por aqui. Faltou 2 princípios, mas eu sei que vocês já têm outra aula agora também, e eu também tenho outra turma me esperando, tá? Foi muito bom ficar com vocês aqui esses 50 minutos, acho que passou muito rapidinho, mas a gente continua amanhã, tá? Às 9 horas. Professor Breno, deixa eu só tirar uma dúvida com você rapidinho. É porque o que acontece? Alguns alunos da minha turma, a gente está tentando postar o exercício. A gente está até conversando com o Gabriel do TI, mas está dando problema no AVA. É porque, como só pode postar até hoje, será que tem algum problema se a gente não conseguir postar hoje? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir até domingo, tá? Não, beleza, porque a gente está conversando com o Gabriel do TI e ele está tentando resolver pra gente. Não, eu vou mudar lá então até domingo. Ah, não, tá ok. Muito obrigado. Ô, Breno, estende esse tempo aí mesmo, porque eu mesmo não consegui ter acesso antes, eu tava com um problema, não consegui acessar o AVA. Tranquilo, gente, eu vou daqui a pouquinho, não vou te prometer agora que eu tenho outra aula, tá? Mas daqui a pouquinho eu já disponibilizo lá até domingo. Tá bom, muito obrigado, boa noite. De nada, gente, até já. Até amanhã. Até amanhã.